Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Nesse vídeo vamos dar continuidade da discussão dos dois capítulos do livro Tradutor e Intérprete de Libras que nos propomos a discutir, né? Lembro que retirei alguns eixos importantes do texto, já que não dá para a gente fazer uma discussão muito densa em poucos minutos de vídeos, né? O ideal é relacionar a sua leitura com a discussão que eu estou propondo aqui, buscando alinhamento e dúvidas que eventualmente vocês possam ter, certo? Então vamos lá. Esse capítulo vai falar sobre o intérprete educacional. Se eu não estou enganado, é o capítulo 8 que vamos discutir agora. A autora inicia falando um pouco sobre a definição sobre intérprete educacional. Ela começa seu texto falando o que é esse intérprete. No entanto, é importante citar que ao longo do texto ela se propõe em levantar questões que vão levar a várias problematizações relacionadas a essa profissão, a atuação do intérprete no contexto da sala de aula. Depois de levantar várias questões sobre essa problemática, essa problematização, a autora traz um relato de pesquisa realizada em 2001 sobre o que ela está se propondo a discutir: a relação da Libras e as suas diversas diferenças entre a língua portuguesa, conforme ela discute nesse capítulo. É importante e é sempre bom lembrar que o texto foi originalmente publicado em 2003. De lá para cá, muito foi produzido sobre essa temática. E depois a gente pode discutir em outro vídeo uma outra indicação de leitura para adensar o nosso conteúdo. Tudo bem? Ao iniciar o capítulo, a autora define que intérprete educacional é aquele que atua na educação e realiza a intermediação comunicacional entre professor e estudante surdo, bem como os colegas que estão ali na sala de aula. No entanto, salienta que essa relação é complexa e envolve diversos pontos de análise, no que diz respeito à atuação do profissional, que é o intérprete de Libras. Um dos pontos destacados é a confusão que existe no contexto da sala de aula entre a função do intérprete e a função do professor, porque são dois profissionais que estão atuando num mesmo espaço, certo? A autora faz a seguinte citação lá na página 60. Os alunos dirigem questões diretamente ao intérprete, comentam e travam discussões em relação aos tópicos abordados com o intérprete e não com o professor. Isso é muito comum na sala de aula e é possível observar várias vezes os alunos direcionando mais ao intérprete do que ao professor, né? A autora vem trazendo uma dessas problematizações. A autora ainda salienta que o próprio professor delega essa função ao intérprete. Então ele aproveita que o intérprete está realizando essa função, e ele acaba, de certa forma, também delegando isso para o intérprete. Outro ponto destacado é que essa relação traz muita sobrecarga de atividades escolares para o intérprete nessa relação do ensino-aprendizagem com um aluno surdo. Então ele fica com muitas atividades para realizar com o estudante surdo, fica com o trabalho sobrecarregado. Outro ponto de destaque mencionado no texto é que na educação infantil e nas séries iniciais, onde também o intérprete educacional atua, tem muita dificuldade, as crianças pequenas têm muita dificuldade de entender qual é a função de cada profissional naquela sala de aula. Então a criança não sabe se olha para o professor, se olha para o intérprete. Quem é o intérprete? Na verdade, elas estão aprendendo a interagir naquele contexto. Outro ponto destacado no texto, a autora menciona sobre a problematização de algumas experiências. Essa problematização cria nessa relação intérprete-professor, em algumas experiências que a autora cita para a gente, é a construção de um código de ética para que determine quais são as ações que
o intérprete de Libras possa ter no contexto da sala de aula. Nesse sentido, em alguns desses contextos, dentro do código de ética do intérprete, é permitido a ele dar um feedback do processo de ensino-aprendizagem com esses alunos. Nesse sentido, o intérprete realiza um trabalho de tutoria. A autora salienta que para o intérprete ser um intérprete tutor é preciso formação específica. O texto ainda cita alguns trabalhos relacionados ao trabalho de tutoria que foi realizado lá nos Estados Unidos. Ela explica que foram várias experiências e mostra quais são os pontos positivos e negativos dessas experiências. Que é claro, vocês vão conferir na leitura que vocês vão fazer. Ou alguns também já realizaram, né? Na sequência, o texto traz mais informações sobre a postura ética do intérprete, sobre manter um sigilo e ser discreto sobre as informações dos estudantes. Afinal de contas, ela cita o exemplo de que na hora do intervalo é comum professores, colegas estarem comentando sobre os alunos. Na visão da autora, é de fundamental importância que o intérprete seja discreto e mantenha sigilo das informações pessoais dos estudantes. A autora traz informações sobre a postura do intérprete na sala de aula, que é recomendado levar os questionamentos dos alunos para o professor da turma. E ela vai problematizando essa questão. Outra questão levantada no texto é que o professor também precisa organizar o seu espaço de trabalho na forma que possibilite acessibilidade visual e linguística para o seu aluno. Ou seja, o professor ele tem a função de promover a acessibilidade e ter o compromisso no processo de ensino-aprendizagem com os seus alunos. E não esquecer essa relação. Deixar só para o intérprete trabalhar com o aluno. Ela salienta que é importante fazer esse processo de interação entre o intérprete nas aulas, organização das aulas, planejamentos. Isso precisa ser bem dialogado com os dois profissionais. Na sequência, a autora traz um relato de pesquisa sobre divergências no ato de interpretação, relacionando as diferenças entre as modalidades da língua. No decorrer dessa análise, a autora indica vários fatores relacionados a essas divergências, que é importante vocês conferirem na leitura para entender a contextualização da pesquisa e também para o vídeo não ficar muito longo. Bom, na sequência vamos falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 11, que é Contraste entre Língua Portuguesa e Libras. Esse capítulo ele é curtinho, só tem 3 páginas. A autora coloca o objetivo, logo no início do texto, fazendo algumas citações sobre a linguística que faz essa comparação entre as línguas. O objetivo dela é fazer uma comparação entre Libras e língua portuguesa, e nessa comparação ela apresenta 10 itens. E aqui eu vou citar alguns, e caso de dúvida você pode escrever aí nos comentários, ou a gente pode também discutir lá no Google Sala de Aula, certo? A primeira que ela coloca é a diferença na modalidade. Libras é visual espacial, língua portuguesa é oral auditiva. A segunda é que a Libras é baseada nas experiências visuais, enquanto a língua portuguesa é baseada nas experiências auditivas. Outro ponto destacado pela autora é que a Libras usa a sintaxe, a organização das ideias e do pensamento no espaço. E a língua portuguesa ela usa de forma descritiva suas narrativas, de forma linear no texto, fazendo descrição do espaço, descrição de algum discurso. Outra diferença, a Libras usa para dar foco, e isso a gente já discutiu na aula, é a repetição, certo? Enquanto na língua portuguesa esse recurso não é muito comum. Um exemplo que eu mencionei na aula foi de vento, por exemplo, né? Então, quando nós realizamos a repetição várias vezes do sinal, é para dar a intensidade do sinal. E se a gente usar esse mesmo recurso na língua portuguesa, não fica bom, né? Então, quando você faz uma redação e o professor fala, nossa, você está repetindo muitas palavras.
Então o texto não fica muito coeso e ele acaba ficando muito repetitivo, né? Outro ponto é que a Libras usa o espaço para dar referência às pessoas do discurso, apontando no espaço, como a gente explicou hoje na aula, né? Vocês lembram? E como a Libras usa o espaço para identificar as pessoas do discurso, ela exclui ambiguidades. Na língua portuguesa, as ambiguidades são possíveis. Olha só o exemplo. A mãe levou o filho para seu quarto. Quarto de quem? Quarto da mãe ou quarto do filho? Então você percebe que na língua portuguesa ficou ambíguo, né? Você não sabe qual é o sentido da palavra, da frase. Na Libras, eu precisaria definir quarto de quem? Da mãe ou do filho? Precisa ficar definido. Então, como nós usamos a organização no espaço, eu excluo as ambiguidades, certo? Vamos para mais um ponto. As expressões faciais fazem parte da gramática da Libras, enquanto na língua portuguesa não tem relevância, tá? Principalmente quando se trata de escrita. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que nesses vídeos a gente está relacionando as ideias que estão na obra. Em outro momento a gente vai discutir outros textos que discutem sobre o assunto de outras formas de ver a relação do intérprete, o intérprete educacional. Esse é um texto para iniciarmos essa discussão. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar nesses comentários aí, e também nós podemos abrir um eixo para discutir lá no Google Sala de Aula, sem problema nenhum, certo? Um forte abraço e até mais.